Já vou saudar os meus convidados. Começo por ti, Dr. Jaime, seja bem-vindo. Boa tarde, Horácio. Boa tarde aqui ao Coque. Boa tarde ao José Gama, ao Chipelica. E quando o Frei Angalo entrar, boa tarde também para ele. Nós aqui agradecemos e o Coque, seja bem-vindo e obrigado por cá estar hoje a partir do nosso estúdio. Boa tarde, Horácio. Boa tarde ao Jaime. Boa tarde ao José Gama. Está também o Chipelica. Boa tarde aos companheiros. Boa tarde à nossa audiência e estamos para mais um dia de conversa. É bom, mas gostaria que acertasse bem o microfone, para pelo menos. Ok. Assim está melhor. Apesar que já está para a cara, mas não faz mal nenhum. E vou estender a minha saudação ao José Gama. José Gama, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Explica o Jaime. E dizer que estamos aqui mais de volta para o habitual da semana. O habitual da semana. Muito obrigado, José Gama. Muito obrigado. E essa saudação também é extensiva ao Chipelica, tão pontual. Não sei se isso é o espelho dos advogados, se são assim tão pontual assim. Seja bem-vindo, Chipelica Eduardo. Boa tarde a si, boa tarde aos mais velhos, E por ser, ao Dr. Jaime, e por ser o mais novo do time, Gama. Chipelica, por ser o mais novo do time, vou começar por ti. O que é que andou a refletir ao longo da semana, ou seja, o que é que marcou a sua reflexão? Ou a sua reflexão foi marcada? A primeira tinha Qual é o motivo, o motivo da sua preocupação ou da sua alegria? Duas em uma. A primeira tem a ver com uma fotografia em que os jornalistas foram amontoados para uma visita, uma cobertura de uma atividade do governo provincial. Apareceram todos amontoados numa viatura, sem dignidade, enfim. E a outra tem a ver também com a intervenção do próprio governador de Benguela em relação a um pagamento que foi efetuado dos 415 milhões em relação às obras emergenciais em Benguela, que infelizmente naquela ocasião nenhum dos jornalistas questionou quanto é que efetivamente Benguela já recebeu e quando é que recebeu. O que preocupa é a questão da morosidade, por um lado do pagamento e das consequências do incumprimento que o governo de Angola pode ter em relação às obras emergenciais em Benguela. Muitas delas tiveram um momento de paralisação, sem qualquer justificação, e também aqui há uma situação muito importante que tem a ver com a equidistância e a imparcialidade que se pede ao senhor governador. Todos nós sabemos que as suas empresas são aquelas que estão a executar as obras em Benguela, e fica muito bem ser ele próprio, enquanto dono da obra, a prestar esclarecimentos como também, quando também empreiteiro. Então seria o vice-governador, enquanto das infraestruturas, seria a pessoa mais indicada para de quando em vez de abordar a questão das obras emergenciais, por causa dessa questão da equidistância, da imparcialidade, porque nota-se algum incômodo quando os jornalistas questionam sobre essas obras e sobretudo a questão. Mas o incômodo da parte de quem, explica? Incômodo na pessoa do governador, não só pelas palavras, mas pelo gesto, o rosto. Parece um assunto tabu para ele e muitas vezes responde a contragosto. Por exemplo, falou de que há um pagamento, não conseguiu precisar quando e quanto é que foi pago, quais são as consequências do incumprimento. E aqui é uma coisa muito mais interessante. Seria bom termos acesso a esse contrato de financiamento para percebermos os meandros e as consequências do incumprimento. Não sabemos se o dinheiro na totalidade já está disponível para o Estado angolano, se está caindo em fases. Portanto, há aqui alguma informação, alguma transparência que ainda, infelizmente, neste processo das obras emergenciais,
obviamente sem desprimor para a utilidade que ela tem tido a nível da sociedade de Benguela, né? Falo, por exemplo, da Rua da Max, que foi uma mais-valia, e quem andou por Benguela durante muitos anos percebe quão foi difícil circular naquela via, que agora, graças a essa intervenção do senhor governador, as coisas estão a andar na normalidade. Mas o que se pede aqui é uma transparência, mais informação, mais partilha dos conteúdos, sobretudo do contrato em que o governo de Angola se comprometeu com esse financiamento. Ok, muito obrigado. Passo para si, José Gama. O que é que andou a refletir? José Gama? Alô? Ok. Sim, sim. O que é que andou a Não, refletir? a minha reflexão vai primeiramente ainda para a questão do ativista Tanais Neutro, que observa uma greve de fome na prisão onde ele está, e é uma situação que merecedora da atenção de todos, porque, mais uma vez, é um ativista que está a usar um dos meios, todos os meios ao seu alcance para chamar a atenção da justiça angolana, e porque o seu processo está estagnado nas mãos de uma juíza, não conseguem fazer, avançar com o recurso, e estamos a assistir aqui a própria justiça a obstruir a própria justiça, no caso do Tanais. Já lá vão 5 meses desde que ele está preso, e o Tribunal de Angola não reage, não toma uma decisão quanto à situação dele. O outro aspecto é necessariamente na política externa aqui na África do Sul, em que o Tribunal Eleitoral, ou melhor, o Tribunal Superior de Joanesburgo anunciou que o antigo presidente Jacob Zuma é elegível para poder se candidatar às eleições de 29 de maio deste ano. Até então, ele estava bloqueado por parte da Comissão Nacional Eleitoral, que dizia que ele não preenchia os requisitos, tendo em conta que esteve preso durante, ou melhor, foi objeto de uma condenação de 12 meses, e que aquilo comprometia o registro criminal dele, e a lei sul-africana determina todo aquele que já esteve preso, não pôde concorrer para cargos de deputados. E o argumento aqui é que o Zuma, de facto, foi condenado, mas depois, melhor, a natureza do crime não foi um crime político, não foi um crime não foi um crime violento, então foram analisando, e o tribunal decidiu que Zuma está em condições. E ele vai agora avançar nesta disputa contra o ANC, que é o seu partido mãe, embora que ele vai concorrer como candidato de um grupo que fracionou-se dentro do ANC. Ele diz que continua a ser membro do ANC, mas vai avançar com este grupo. Isto vai animar ainda mais a política sul-africana, porque o Zuma é de etnia Zulu, e a província onde ele nasceu é, neste momento, a localidade em que as sondagens apontam para a vitória dele, pelo menos nessa localidade, e outras sondagens também apontam que o ANC estará a perder muito apoio aí no KwaZulu-Natal, que é a segunda província que mais contribui para o PIB da África do Sul. Mas o ANC como é que está a encarar este desafio que acabou por ser trazido por essas novas formações políticas, particularmente esta de Zuma, que no fundo apresenta-se como um indivíduo do ANC, mas que tem esta formação política nova que acabou por ser reconhecida há sensivelmente um ano, se não estiver enganado, José Gama. Bom, o ANC ainda não reagiu, não se conhece ainda a posição oficial deles, mas vimos aqui os partidários de Zuma
apelarem para que a CNE, ou melhor, a Comissão Nacional Eleitoral, deve deixar a política para os partidos, não deve se envolver em assuntos de natureza política, e estão a apelar que o Zuma agora já pode concorrer, que devem respeitar apenas a decisão do tribunal. Mas haverá recurso desta decisão ou é a última decisão? Que é uma decisão final, tendo em conta que é o Tribunal Superior Sul-Africano. Havia uma decisão de um tribunal ordinário, este superior veio fazer agora aqui a correção. Com isso, então Zuma fica qualificado para concorrer, porque ele até, em termos de registro criminal, ele não tem crimes cometidos que tenham prejudicado, que tenham resultados em sangue ou em violência. Isso também conta. Há um risco, em função disso, há um risco do próprio ANC perder as eleições, José Gama? Há esse risco? Não há, creio que não há riscos do ANC perder as eleições, porque o ANC poderá ter abaixo de 50% dos resultados, então ele terá de fazer aí uma aliança com os outros pequenos partidos, como o IFF de Júlio Malema, para poder depois indicar uma coligação pós-eleitoral, para que depois possam acertar para a nomeação do Presidente da República. O Presidente é nomeado no Parlamento. Os partidos, primeiro vota-se em pleito universal para os partidos, e depois os partidos vão para a Assembleia Nacional com a nova composição parlamentar e escolhem quem vai ser o próximo presidente do país. Mas a questão que se coloca o partido de Júlio Malema é confiável para se fazer uma coligação estável? Bom, é um partido confiável, no fundo ele não se difere muito do ANC, é uma emanação do ANC, as diferenças deles são muito poucas. O ANC, o Júlio Malema defende a nacionalização do Banco Federal Sul-Africano, o ANC também defende, mas não para já, entende que uma mudança brusca pode afetar ainda na economia do país. Portanto, os pontos que diferem um do outro não são substanciais. Não é muito. Exato. Ok. José Gama, obrigado, e passo a palavra para si, Kokunkuta. O que é que andou a pensar? Eu em 2004, eu concorri num concurso da Sonangol e saí na primeira fase. A segunda fase depois já ninguém soube onde é que foi parar. E quando o Presidente da República tomou posse, depois deu uma conferência de imprensa, e a pergunta que eu fiz era em torno de quando é que a Sonangol vai começar a fazer concursos em que possa começar a incentivar competitividade e, quer dizer, maior dedicação das pessoas com alguma qualidade no mercado. Eu trago este assunto porque nos últimos tempos, aqui entre nós, eu vejo, por exemplo, no Ministério do Interior, vários órgãos a fazer uma espécie de concurso, mas à clandestinidade, né? São concursos que vão selecionando as pessoas e depois quase que vão mantendo mais pessoas próximas a quem lhes interessa, não é? Não há incentivo a maior qualidade das pessoas, por exemplo, que se dedicam, e não há aqui uma espécie de sistema de competitividade para que no final entrem ou sejam qualificados os melhores.
Nós não vimos, por exemplo, concursos públicos em instituições como de inteligência, que para nós é normal, mas é preciso começarmos a nos debater, na necessidade nos bombeiros. É preciso que os bombeiros façam concurso para as pessoas terem acesso. É preciso que a polícia faça, todos os dias tem pessoas a treinarem no Capolo. Onde é que saem estas pessoas? Não abrem para as pessoas mas não seria, concorrerem. não seria o Ministério Público não deveria ser chamado, já que O Ministério Público, não estou a perceber a pergunta. o Ministério Público para investigar, para ok, investigar. ok. Não seria a altura do Ministério Público investigar os modos de contratação, de recrutamento de pessoal para a Polícia Nacional e outros órgãos? Sim, do por aparato do exemplo, Estado? era importante a Inspeção Geral de Trabalho, por exemplo. Aí onde está o João Pinto, a Inspeção Geral, como é que chama o IGAI, por O IGAI, exemplo. sim. É preciso saber, não é? Foi cabementado X, deram isto para enquadramento de pessoas. Quem são as pessoas? Qual é a qualificação? É preciso fazer um trabalho de acompanhamento, mas não se faz isso. O que é que acontece? As pessoas colocam, as pessoas assustam, olha, já terminou um curso, vai terminar mais um curso. É que estão a fazer quase tudo na clandestinidade. Que significa que a polícia, que é um órgão que também vela pela fiscalidade da lei, pela fiscalização e pela legalidade, está a optar pelo caminho da ilegalidade. Podemos concluir. Quer dizer, o presidente, quando respondeu a minha pergunta, ele falou do concurso, como é que se chama, o mesmo que se faz para as obras, uma espécie de direcionado, um concurso assim mais direcionado, uma espécie de concurso interno, mas não é concurso, porque aí não acabas promovendo competitividade das pessoas que realmente podiam lá estar. O que é que acontece? O que é que tem estado a acontecer, por exemplo? Aqueles jovens daqueles grupos ligados a grupos de marginais que depois têm acesso à corporação, na sua maioria são eles que acabam dominando aquilo, porque eles são mais violentos, dominam melhor a arte, ok? Não estão a colocar pessoas com qualificação que deviam estar aí, mas estão a colocar grupos de pessoas que possam ou que podem chegar aí e se imporem por via da força, não é? E continuarem a fazer muitas das vezes aquilo que são os seus desmandos fora da corporação, né? Ou seja, acabam fazendo desmandos dentro já da corporação, que não é aconselhável. Era melhor que se abrisse concurso e que as pessoas de direito fiscalizassem, ok, estas práticas. São ilegais, Dr. Jaime. A se provarem que não há concurso público, há contratação de forma direcionada, estamos diante de uma violação flagrante da lei. Olha, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa, eles em princípio devem tornar público o recrutamento para permitir que os angolanos que preencham os requisitos definidos em termos de idade, formação, idoneidade, perfil pessoal, que é para poder ingressar a esses órgãos, então possam apresentar as suas candidaturas no âmbito do princípio da igualdade, que todos estão sujeitos, o princípio da igualdade de oportunidade, não discriminação, tratamento igual, em função das mesmas circunstâncias. Não se deve vedar a partida a possibilidade de outras pessoas poderem também apresentar as suas candidaturas. Se eventualmente isso já não é um recrutamento, né, tem que ter um outro nome, porque recrutamento pressupõe o cumprimento de alguns procedimentos. Mas esse procedimento, esta prática está se tornar uma cultura, principalmente na Polícia Nacional, nos serviços de inteligência. Estamos a olhar para... O COC fez questão de separá-lo mesmo. O serviço de inteligência, eles recrutam, porque o indivíduo é acompanhado durante um tempo, tem que ter certeza que a pessoa certa tem o perfil adequado para aquilo que se vai colocar as mãos dele para manusear os interesses a defender. Então, no serviço de inteligência, o recrutamento tem uma exceção. É uma exceção. Diferentes. É uma exceção. Em alguns casos, o indivíduo, quando se dá conta, está recrutado.
Ele passou por um processo que ele nem se deu conta que estava sendo avaliado, exatamente essa expressão. Ele tem que ser avaliado minuciosamente. Não sei se nos Estados Unidos a CIA coloca concurso público, que queremos um espião para ir para o Afeganistão, um espião para ir para a Malásia. Não sei se isso acontece lá, porque a gente não sabe. Mas aqui o caso é para as empresas públicas e para os ministérios. Aqui o Ministério que salta a vista, que é o maior centro aqui de emprego, sim, é o Ministério do Interior e da Defesa. Nós estamos a dizer, existem procedimentos para o processo de recrutamento e deve ser por via de editais. Por via de editais. Aqui, o Coque pergunta se o doutor já viu algum edital nesse sentido. Eu infelizmente não tenho estado a ver. Não tenho estado a ver. E nós somos pessoas mais ou menos informadas. Todos os dias lemos as notícias. Fazemos isso todos os dias. A primeira coisa que fazemos depois de nos arrumar é saber das notícias. Mas o ministro do Interior e da Defesa não tem noção de que essa prática lesa é um princípio que pontapeia a própria lei? Não é o ministro que recruta as pessoas, nem no interior, nem na defesa. Mas ele tem conhecimento desses procedimentos? Eu não sei responder por ele, se ele sabe ou não sabe, mas ele não é ele quem recruta as pessoas. Mas ele deveria saber que o recrutamento não está a obedecer à lei. Ele tem essa obrigação de saber, mas para saber a informação tem que chegar até ele. Como sabe, há determinados níveis que o sujeito é um dependente. Aquilo que lê, ouve e vê depende dos interesses daqueles que têm a obrigação de levar ao conhecimento dele. Acha que o ministro do Interior eventualmente estará a ser enganado? Como aquilo que eu disse, eu não sei responder pelo ministro. Era bom que endereçasse uma carta para ele, fazer essas interrogações todas. Nós podemos fazer alguma cogitação? O que é que estará a acontecer? Sim, vamos aqui no âmbito da especulação, né? Na falta de uma informação formal, todos nós, na busca de uma provável resposta, temos aqui as nossas cabeças, com algum senso de lógica, vamos tentar produzir para nós mesmos as respostas para as interrogações que fazemos a nós mesmos. Então vamos aqui aventar um conjunto de possibilidades para poder então justificar aquilo que nos foi dado a conhecer, que o processo de recrutamento na Polícia Nacional não está a obedecer os ditames da lei. O doutor está a ouvir isto pela primeira vez? Tem contacto com essa informação só agora? Ou tem estado a acompanhar mais ou menos que há sempre polícias novas, há sempre a formarem, mas não há concurso, não vemos concurso? Olha, eu tenho um mano meu menor, que terminou o curso da polícia recentemente. Também passou pela janela? Não é isso que eu quero dizer, mas o meu mano já cumpriu uma série de formalidades. O nosso objetivo até é que ele fosse fazer o curso na Escola Superior de Guerra, aqui no Grafanil, já que estava já alguém já com formação superior, e gostaríamos que ele agregasse também essa componente, e infelizmente não foi possível ingressá-lo a partir da escola do Instituto Superior de Guerra, mas no entanto juntou documentação, deu entrada no momento certo. E assim resumidamente, o meu irmão cumpriu com as formalidades. Mas a generalidade não está a cumprir com essa formalidade. Agora, eu não sei se os outros também cumpriram ou não as formalidades. Mas o doutor há bem pouco tempo disse que nunca também ouviu, pelo menos um edital, ele é adulto, anunciar um concurso trata público. Da sua vida. Mas não estamos a falar particularmente... que eu pego nas mãos, mas não estamos a falar as coisas para ele. Não estamos a falar do seu irmão, estamos a falar de forma global. Não, quase todos os anos fez-me uma pergunta pessoal e eu tive também que pessoalizar a resposta. Sim. Ok, doutor, agora vamos naquilo que andou a pensar. Parece. Era importante ainda nesse aspecto dar continuidade, porque durante alguns anos a educação e a saúde eram os locais onde praticamente os concursos abrangiam um número considerável de pessoas sem qualquer influência, muitas delas, e conseguiam ter acesso a esses dois setores. Para as grandes empresas como a Sonangola, a Indiama, e para os ministérios das finanças e outras instituições, durante alguns anos sempre existiu essa, diríamos,
essa dificuldade de acesso a qualquer um. Então, Agora, mas pior é explica, que explica. o cenário está, o cenário, A pergunta que eu. era só para concluir, Horácio, o cenário está a fechar, no momento só, o cenário está a fechar e até para aqueles setores que havia já alguma facilidade, com respectivas aspas, de ingresso, pelo menos de informação, de participação das pessoas, está se fechando. Ou seja, O que vai estamos a resultar sempre é assistir. que Explica. o número de desempregados. Explica. O que se assiste aqui é um tráfico de influência, de forma muito clara. Há tráfico de influência na contratação para a Polícia Nacional e para outras empresas públicas. Em função Exatamente, é o que falei do a semana cumprimento das passada, de normas. que os militares estavam a reclamar, sim, os militares estavam a reclamar que não estão a ser admitidos para a Polícia Nacional. Muito obrigado, Dr. Jaime. Enquanto Podíamos estão a entrar colocar naquilo. pessoas. Explica, este foi um ponto de ordem que é mesmo um ponto de ordem. Dr. Jaime, vamos então para aquilo que eu andou a pensar. Não é algo que eu estava a pensar, né? Foi uma constatação. Eu ontem fui convidado pelo Ministério da Saúde para assistir ao lançamento oficial do Programa de Formação de Quadros em Saúde, que é um programa que já vem sendo implementado desde 2023, para 2023-2027, são 5 anos, que visa então formar cerca de 38 mil profissionais em saúde, desde os técnicos de diagnósticos, enfermeiros especializados, várias especializações a nível da medicina, os gestores de unidades hospitalares, os economistas e especialistas em saúde, juristas especialistas em saúde, formar o pessoal para diplomacia na área de saúde. Eu nem sequer sabia que existia essa especialidade. Então, um programa bastante ambicioso. Sentiu-se encantado com esse plano de formação do Ministério da Saúde? Pronto, quando diz encantado, né, como se fosse um sujeito distraído que não sabe das coisas, eu de fato já havia lido sobre esse programa. A versão preliminar que eu tinha tido acesso, ela tinha sido aprovada em maio do ano passado. Acontece que o Ministério trabalhou no programa já aprovado e tem uma versão aqui final de fevereiro deste ano, e ontem então foi o lançamento oficial, embora seja um programa que já vem sendo efetivado desde 2023. Só a título de exemplo, a nível da formação contínua especializada em 2023, cerca de 31 mil profissionais de saúde foram contemplados com esta formação. Um dado interessante que também tive acesso ontem na apresentação do programa é que do período de 2018 a 2023, o Ministério da Saúde recrutou no cômputo geral 41.093 quadros, correspondendo a essa altura a 40,5% do quadro do pessoal total. É um financiamento do Banco Mundial. 80% dessa formação será feita cá em Angola, usando as novas estruturas hospitalares que foram construídas no âmbito da expansão da rede dos serviços de saúde. Vai acabar-se paulatinamente com esse processo de centralização da formação toda em Luanda, para permitir que os médicos façam a formação nas províncias em que eles estão a trabalhar. Aquilo que a gente anda a reclamar já há um certo tempo, haver uma interconectividade entre as diversas unidades hospitalares, de modo que o indivíduo que viva em Benguela vem para Luanda, o médico de Luanda tem o histórico do sujeito tem o histórico do sujeito em Benguela, via a construção de base de dados, onde teremos toda a nossa informação clínica registrada. É um passo importante dentro da estrutura que se pretende construir do sistema de saúde nacional. Quer dizer, dentro do sistema de saúde há também a implementação do programa de digitalização da administração pública. Tá? Também então essa subcomponente da administração pública. Essa subcomponente do Ministério da Saúde, para ser mais preciso, e é também a nível dos colégios de especialidade a possibilidade dos médicos a nível nacional discutirem casos muito concretos
em que os vários especialistas espalhados pelo país possam então reunir-se, contribuições para casos, igual como acontece na Namíbia, né? Eu vi isso com a minha mãe. Foi para a clínica, mas no entanto não foi o único médico que decidiu. Há um colégio de especialistas espalhado em várias partes da Namíbia que discutem os casos assim, têm acesso aos exames e vão discutindo aquilo que for a decisão final a ser tomada, aquilo que esse colégio em princípio... Resumidamente é uma decisão acertada. Mais do que acertada, enquadra-se ali no âmbito, né, da política pública de saúde, melhorar o sistema de saúde com formação dos nossos quadros nacionais, evitando a evacuação posterior do país de questões que podem ser resolvidas em Angola, mas isso só acontece se tivermos as pessoas com as competências, qualificações necessárias, que é para dar respostas a muitas questões que levam à solicitação de serviços de saúde lá para fora, além de que começa-se a construir um verdadeiro sistema de saúde em Angola. Muito obrigado e vamos agora para o tema principal desta edição. Começo por ti, Kokunkuta. Vamos falar hoje que sociedade civil temos em Angola, uma sociedade anestesiada pelo regime, ou seja, que sociedade civil nós temos hoje? Ao andar do tempo, parece que aquilo que era a influência da sociedade civil vai diluindo e os sinais daquilo que é o campo de intervenção da sociedade civil vai desaparecendo. Essa impressão com que fica, como ponto introdutório daquilo que é o nosso tema de hoje, por onde quer começar? Se a sociedade civil for o conjunto de organizações voluntárias que servem como mecanismo de articulação entre a sociedade e articulação entre a sociedade, a oposição e o Estado, não é? Nós vamos ter um entendimento. Agora, se a sociedade civil for em conjunto de organizações em que a sua existência e a do Estado não se diferem, vamos ter outro entendimento. O que eu entendo, na verdade, é que a sociedade civil está sempre à oposição com o Estado, com o poder instituído. Está sempre no sentido contrário. Exatamente. Quer dizer, existem vários conceitos. Eu prefiro partir por aqui. Porque nós temos muitas organizações, e muitas das vezes criadas pelo regime, com um único objetivo: confundir a nossa audiência. Eu gosto disso da rádio despertar. Confundir a audiência existente. Ou seja, conhecemos durante muito tempo, já baixando aqui para a nossa realidade, a AJAPRAS. Se você pegar a AJAPRAS e colocar no rolo das organizações que compõem a sociedade civil, o conceito nem devia existir. Mas ela não é sociedade civil? Não, é isso que eu estou a dizer. É preciso a sociedade civil ter normalmente um objetivo. E esse objetivo, por regra, está ligado à existência do Estado, que é bem-estar, justiça, estas questões assim, muito básicas. Se você tem bem-estar, justiça, e você está ao lado de quem devia fazer e não faz, percebes? Não se ganha nada. Então o entendimento que se pode ter é que as organizações da sociedade civil até podem não estar ou devem não estar próximo da oposição, mas precisam de olhar com olhos clínicos. Então não podem estar atrelados nem aos partidos políticos na oposição e muito menos exatamente, ao partido que está exatamente. Mas eles normalmente acabam se confundindo com a oposição pelo facto de estarem, entre aspas, a lutarem pela mesma coisa. Que a conjugação e a coincidência dos propósitos? Não precisam ter essa conjugação. Fazem mesmo de forma diferente. E eu aqui, mais tarde,
poderei buscar uma situação que normalmente acontece, ou até posso buscar aqui agora. Na nossa realidade, e provavelmente entre outros convidados eu estou melhor preparado para falar sobre esta realidade. Tem já um livro escrito a propósito disso. Não, mais do que isso. Na nossa realidade, nós temos sempre a UNITA e o MPLA a irem buscar pessoas na sociedade civil. Ou seja, a UNITA e o MPLA sempre olharam para a sociedade civil, aquela que eu trouxe como conceito, não é? Como viveiro. E a prova disso, depois, se ficar atento, o Aniceto Cunha foi para o MPLA, o Fuca foi para a UNITA, Adão Ramos foi para o Bloco Democrático. Qual a origem dessas figuras? Estas figuras vieram no movimento contestatário desde 1998, Essas figuras foram 1999, exatamente, 99, mais lá para frente, em 2008, por exemplo, o Fuca tem, e é a pessoa mais conhecida, em 2003, 2004, eram pessoas que partiam autocarros no 1º de maio, tinham esta fama, não tinham relações com a UNITA nem com o MPLA, mas estavam aí a protestar. Mais tarde, o MPLA cooptou algumas pessoas, levou para a estrutura política, e a UNITA fez o mesmo, cooptou outras pessoas e levou para a estrutura. O nome mais sonante aqui é do Fuca Muzemba. E o Aniceto Cunha, que também você conhece, o Aniceto foi para o MPLA, não é? E o Adão Ramos, o Vaz, a companhia, olha, na altura até Domingos da Cruz tinha ido para a frente FPD. FPD não é o Bloco Democrático. Sim, depois foi extinto, a FPD foi extinta, não é? E passou para o Bloco Democrático. Deu origem ao Bloco Democrático. Sim, o Adão Ramos também passou pela FPD. Exatamente, o Adão Ramos também, eles foram quase todos juntos. Sim, e o Vaz. Exatamente. Ok, com ponto de partida, obrigado. José Gama é também uma das figuras que tem acompanhado aquilo que é a prestação da sociedade civil. Hoje, há quem levanta a bandeira da preocupação, acha que a sociedade civil em Angola deixou de existir, principalmente aquela sociedade civil contestatária, aquela que se movimentava no sentido de pôr em causa as decisões de quem está no governo. Fica também com essa impressão? Sim, a sociedade civil enfrenta uma luta permanente contra o regime. Nós temos um regime que procura controlar tudo que são instituições. Controla o cidadão, controla os partidos e procura a todo custo também controlar a sociedade civil. E isto já vem desde há muito tempo. Depois temos que ver que é uma cultura que vem do Partido Único, e que o MPLA tinha a UNTA, tinha as suas organizações de massas. Ele estava habituado a controlar a sociedade civil. Quando depois a abertura democrática, ele numa primeira fase procura controlar todos os grupos, até as rádios. Ele tinha um grupo, uma sociedade civil que nasceu em Angola. A lei já permitia, que é a OCA, a Organização Comunista, a Associação Comunista de Angola, foi uma das primeiras ele a combater, e até os dias de hoje ele combate. Ele combate toda aquela associação, toda aquela sociedade que se revela numa posição de defender e protestar por direitos e liberdades. E isto e continua até agora. Tivemos em 2000 alguns anos, 2015, depois de 2011, quando começaram a surgir grupos inorgânicos que depois, mais tarde, começaram a se identificar com o nome de Revu, o próprio sistema começou a infiltrar. Vimos o caso de um jovem dos serviços de informação, Benilson, que estava dentro do movimento, deste movimento inorgânico. Depois, na qual estava também o grupo do Luate, e mais à frente ainda vimos outros. Quando o grupo do Luate foi preso, eles colocaram ali as câmaras de filmar
junto das palestras em que eles faziam, aquilo foi uma evidência clara da infiltração que o próprio governo fez. O próprio governo comprou materiais sofisticados de telecomunicações, infiltrou nos miúdos, eles iam tendo discussões sobre o país e ele transformou, deu a entender que aquilo eram discussões para um atentado de golpe de Estado e etc. Portanto, e isto não para por aí, continua agora não satisfeito, o regime agora tem em manga um projeto de lei em que ele agora passa a ser ele a controlar diretamente as ONGs. As ONGs passam a ter um coordenador ou presidente, mas antes dele estar legalmente no seu assento, terão de mandar aquilo para o Presidente da República e o Presidente é que vai validar depois a nomeação das lideranças das ONGs. Uma lei também que pede o número, o contacto de todos que fazem parte da ONG e tem que declarar também os seus financiadores. Eles dizem que é uma lei para proteger as ONGs dos terrorismos e outras práticas, mas no fundo é uma lei que vai atentar contra os direitos das ONGs e atenta contra a vida e a privacidade das ONGs. Portanto, está muito claro que a ONG o próprio governo a interferir diretamente na vida interna das ONGs e também faz isso também contra os partidos políticos. José Gama, há alguma razão para haver essa preocupação do governo tentar domesticar e ter um controle absoluto sobre as organizações da sociedade civil e principalmente algumas figuras? Se estamos a olhar aqui as organizações, podemos também olhar para as figuras. O que aqui disse, os partidos políticos foram sempre tentados a buscarem os ativos da sociedade civil. Mas aqui, para além dessa tentação, desse desejo de controlar, há também uma estratégia de controlar através da aprovação de leis que tornam a sociedade civil bastante dependente e nas mãos de quem está a governar o país. Gama? Correto, ele agora... Sim, correto. Ele agora está aí para uma fase, quer dizer, aquilo que ele fazia de forma clandestina está agora a pôr na lei, está a legitimar, no fundo, o que esta lei, essa nova lei, no fundo, é isso. É aquela prática que ele fazia, os atentados contra as ONGs, etc., está a passar apenas, tudo o que ele faz está a passar na lei. É isso que o governo está a fazer. Isso vai até contra as promessas que o próprio governo faz em campanhas eleitorais de mais abertura de espaços de debates, de desenvolver mais fóruns para a sociedade civil, né? E de respeito até também a atividades como greves e manifestações. Vai tudo isso ao desencontro. Nós já tivemos um antecedente que é o presidente José Eduardo Santos também já estava a vir com uma lei do género. Depois o tribunal chumbou, declarou que aquilo era inconstitucional e agora o presidente João Lourenço, na fase final do seu mandato, também ressuscitou ou está a ressuscitar aquele projeto antigo de lei do José Eduardo dos Santos, recuperou mais algumas coisas, fez algumas mudanças, endureceu ainda mais, agora tem aquilo na mesa para ser aprovado. E vale lembrar que nós tivemos ano passado a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos produziu um parecer em que reprovava redondamente este projeto de lei do presidente João Lourenço que sufoca o funcionamento e as liberdades das ONGs em Angola. Obrigado, Chipelique Eduardo. Sociedade civil é fruto também daquilo que é a sociedade civil. Hoje parece que essa sociedade civil anda a minguar, aos poucos vai diluindo e o seu efeito é quase nulo na nossa sociedade.
o que é que está a acontecer? É pelo menos a impressão que se tem. Há dois pensamentos interessantes para compreendermos a sociedade civil em Angola. Falo do ensaio do Domingos da Cruz, Angola, Riscos de uma Sociedade Civil Circular, que está disponível no Jornal Público, e também do Dr. Nelson Pestana, do Centro de Estudos Africanos, com as dinâmicas da sociedade civil em Angola. São dois pensamentos daquilo que é o contexto angolano. Há uma frase antiga que dizia José Eduardo dos Santos: não se faz democracia com barriga vazia. Chegamos a uma situação em que a fonte de financiamento, ou as fontes de financiamento das organizações da sociedade civil são externas. E olhando para o contexto angolano, tirando aquela questão da guerra e do surgimento das organizações da sociedade civil ou das ONGs na década de 90, com exercício, e quando mudamos para um Estado democrático de direito, com exercício democrático, com a cidadania mais para frente, um dos grandes problemas hoje tem a ver com o financiamento, falando disso há pouco tempo. E há um aspecto também importante. As agendas internacionais determinam os próprios financiamentos. Ou seja, já não existem aquelas iniciativas, e aquilo que defende Domingos da Cruz nesse seu ensaio, que as iniciativas para o exercício da cidadania não podem ser dependentes das agendas internacionais. E nós temos esse problema. E as outras organizações que se referiu, o COC, a JAPRAS, o Movimento Nacional Espontâneo e outras, elas tiveram um cunho de utilidade pública, portanto tiveram financiamentos públicos para o exercício das suas atividades, sempre com o propósito da proteção do regime e da perpetuação do poder. E as organizações que lutavam, e assim podíamos dizer, contra o regime, não tinham acesso aos fundos públicos e, portanto, viviam sempre do apoio externo. O apoio externo, condicionado às agendas internacionais, elas fracassaram. É só reparar, e falou aqui de determinadas pessoas que durante alguns anos tiveram seu ativismo muito forte, mas ela depois o ativismo chega a um certo estágio que requer com que essa pessoa, que não tenha mulher, que não tenha família, que não tenha filhos, que não tenha outras responsabilidades, passe a ter, e a consequência vai ser lutar para a sobrevivência dos seus e não mais no interesse de todos. É só repararmos uma coisa que é muito interessante. Muitas dessas pessoas que deram a bala, deram em frente, depois, quando têm dificuldades, ficam solitárias, ficam sozinhas. Então, elas afastam-se. Quanto mais idade vão atingindo, conseguem perceber que não, sozinho não sou capaz de fazer. Por exemplo, nesse ensaio que Domingos da Cruz se refere, ele faz uma tendência de que são sempre as mesmas coisas, os mesmos assuntos. É como se estivéssemos numa roda. Portanto, não há a intenção de sairmos da roda e olhar para a cidadania. Por exemplo, nós temos, a nível de nossas instituições, locais, setores-chave, em que os melhores quadros da Angola deviam estar. Por exemplo, na inteligência, há aspectos interessantes que, em alguns estados, vão retirando das faculdades, das instituições escolares, da comunidade, aqueles que, por alguma situação, demonstram alguma genialidade sobre determinado assunto. Entre nós, não. Para grandes instituições, até para aquelas instituições que garantem a nossa segurança, estamos ainda recrutando pessoas por compadrio, por nepotismo. Nem até naquilo que é o alicerce do Estado estamos preocupados. Então, a sociedade civil angolana atual, e com raras exceções, já não consegue se impor. Porque o sistema criou um aspecto interessante. Por exemplo, hoje as manifestações já não têm aquele impacto que tinham quando o COC começou com o seu livro, por exemplo. Por que não tem impacto? Porque elas passaram a ser negócios. Como? Algumas pessoas, sim, são factos, algumas pessoas faziam manifestações
depois negociavam o cancelamento, infiltrações, e durante esse Mas tempo, tirando aquela... negociavam com quem, o Chipilique? Isso até devíamos falar com o Coque para fazer a segunda edição do seu livro. Não, mas você que Durante levanta esse caso. Eles Sim, negociam estou com a quem? referir isso. Sim, sim. Parece que alguém estava a falar. Não, Estava a ninguém, dizer ninguém. que até as manifestações foram banalizadas, porque por qualquer motivo as pessoas sempre saíam à rua. E depois havia aquela possibilidade, ainda existe em alguns setores, de negociação. Pagava-se para as pessoas não se manifestarem. Mas quem Nós vimos pagava, Chipilique? vários- Não está a responder-me. Não dá Quem para saber pagava? quem pagava as manifestações. Sim, sim, para... Ok. O regime angolano, por determinadas pessoas, pagavam alguns manifestantes, alguns ativistas, para não realizarem manifestações. Está a querer dizer que os nossos Compravam as ativistas, manifestações. alguns ativistas são corruptos, foram corrompidos? Não, estou a querer explicar que até as manifestações depois foram banalizadas e qualquer grupo, qualquer pessoa participava dela e perdeu a essência e já não se entendia bem, efetivamente, a eficácia da manifestação, por causa de alguns infiltrados que estragaram as manifestações. E mais, agora há uma orientação expressa de que as manifestações, para aqueles que verdadeiramente entenderem fazer e que são ativistas, vão ser sempre reprimidas, mesmo cumprindo as formalidades todas para a sua realização. Ainda há 1 mês, 2 meses, salvo erro, estivemos num processo relativamente a isso, que os promotores da manifestação cumpriram as formalidades todas para a sua realização, mas foram impedidos de realizar. E depois vem a polícia sempre a cumprir ordens. O cenário hoje é importante que não se crie focos de instabilidade, e a sociedade civil é um foco importante para a instabilidade do país em relação a quem governa. Ou seja, quanto mais cidadania, mais vontade de as pessoas se opuserem-se ao regime, mais aderência a sociedade civil vai ter, e o objetivo é torná-la cada vez mais fragilizada. Ok, obrigado, Para Chipilique. perceber- Para ponto de introdução já serviu. Vamos ter que começar a acelerar agora. Eu quero que haja capacidade de síntese dos meus convidados, mas essa questão não se coloca porque é a primeira intervenção que o Dr. Jaime vai fazer. Dr. Jaime, qual é a sua introdução? Temos uma sociedade civil a sucumbir ou se calhar já sucumbiu em Angola? Olha, não há sociedade civil desinteressada. Todas as organizações da sociedade civil, elas têm algum interesse, e esse interesse está vinculado com alguma forma de poder, ou vinculado à manutenção do poder, ou vinculado a interesses de acesso ao poder. É assim que funciona. Mas a grande atenção relativamente à sociedade civil, ela começa nos Estados Unidos logo a seguir a Segunda Guerra Mundial. Quando se começa a definir o conceito de segurança nacional, houve a necessidade de impedir o surgimento de organizações da sociedade civil que fossem pregadores de ideias socialistas ou comunistas, incluindo saber quem são as pessoas que estão por detrás do financiamento dessas organizações. Surge então nessa altura nos Estados Unidos a lei do agente externo, do agente estrangeiro. Ela aplica-se às organizações da sociedade civil como um todo, incluindo as igrejas. Se tu recebes um financiamento, mais ou menos ali na ordem de 30% nos Estados Unidos da América, de um financiador externo, entra na lista dos agentes externos, como se fosses um espião. E essas leis começaram a ser reproduzidas um pouco pela Europa, na Rússia, na China também. Recentemente, a Geórgia tentou, houve um tumulto, e uma realidade recente que começa com as primaveras árabes, que resultou num conjunto de tumultos no norte da África, em países do Médio Oriente, fizeram com que os Estados passassem a prestar muito mais atenção às organizações da sociedade civil. O movimento dos revus em Angola também foi inspirado pela Primavera Árabe.
havia aqui também a esperança de instalar um ambiente mais ou menos parecido àquele, e o Estado reagiu. Repara, há organizações da sociedade civil conhecidas internacionalmente que elas na verdade são o braço filantrópico dos serviços de inteligência desses países. Você tem a USAID, que é da CIA, você tem o NDI, que é dos democratas. Mas essas organizações... Isso é público. Se quiser, vais na internet e está lá, há um monte de artigos que essas organizações entram na classe das organizações da sociedade civil? Entram naturalmente. São ONGs. São ONGs. São ONGs. Você tem a USAID, que é o braço filantrópico da CIA. Tens NDI, o braço filantrópico dos democratas. Tens o IRI, que é o braço filantrópico do Partido Republicano. E qual é o braço filantrópico do Estado angolano? O Estado angolano tem um braço filantrópico. Talvez o MPLA tenha o seu braço filantrópico, assim como a UNITA também tem os seus braços filantrópicos invisíveis. Mas daqueles braços visíveis. Invisíveis, que tens um conjunto de sujeitos, supostamente da sociedade civil, mas que na calada da noite são militantes da UNITA. Isso também acontece. Também temos aqui em Angola essa realidade. Então, para dizer o quê? Com esse rodeiozinho que eu trago aqui, é que as ONGs, ou elas estão do lado de quem governa, ou elas estão do lado de quem pretende alcançar o poder, ou estão então amando de determinadas corporações que têm agendas, objetivos muito específicos em determinados setores. E essas corporações financiam essas organizações da sociedade civil para cumprirem as suas agendas. Aqui é um elemento que foi trazido pelo Chipilica, tem que ver com a questão da transparência, da honestidade e principalmente da verdadeira capa de alguns movimentos que vão surgindo um pouco por todo o país. O Chipilica, o Gama e o Coca foram todos muito felizes, embora cada um com seu ângulo de abordagem, mas trazem efetivamente aquilo que são as organizações não governamentais. Não é por acaso que as ONGs são estudadas também em sede de ciência política, porque elas são organizações que exercem poder, ou influenciam o exercício do poder. Razão pela qual é que todas as ONGs, elas são objeto de escrutínio, de acompanhamento dos serviços de inteligência, quer em Angola, em Portugal, na França, então Estados é normal Unidos, aquilo que nós assistimos, é normal, a introdução do indivíduo secreta, é normal, no antigo movimento de contestação ao regime de José Eduardo dos Santos. Se fosse anormal, a direção da UNITA não teria tomado a decisão de recrutar o Mfuka Muzemba. Mfuka Muzemba liderou a primeira paralisação na Universidade Agostinho Neto. A primeira manifestação dos estudantes da Universidade Agostinho Neto foi liderada por Mfuka Muzemba. Estava o Mfuka Muzemba, estava o William Sunda, estava algumas pessoas que até que eu conheço. Foram as que paralisaram aquilo. Mfuka Muzemba e o seu grupo conseguiram, por mérito próprio, criar situações de instabilidade na reitoria da Universidade Agostinho Neto. E isso despertou a atenção. O que é que estará a acontecer para termos hoje uma sociedade civil mais mansa, mais simpática? Repara, é mais o trabalho feito pelo... Eu gostava que não olhasse para a sociedade civil com esses olhos apaixonados. Não, eu estou a fazer leitura com base naquilo que foi dito. A sociedade civil são instrumentos do poder. Ou quem está no poder controla-as ou influencia o seu exercício. Aqui podemos dizer que o presidente João... E quem está na oposição, tem interesse daqueles movimentos contestatários. O presidente também. João Lourenço aqui delineou uma estratégia que está a resultar. Acabou por domesticar aquelas organizações. Também. Na qualidade do presidente... Quando fala do presidente João Lourenço, é como se fosse algo exclusivo. Os poderes reagem assim. Então é normal. Qualquer sujeito na pele do presidente João Lourenço, qualquer sujeito na pele de quem manda na inteligência, teria alguma atenção especial sobre as organizações. Para domesticar as organizações. Não é para domesticar. Procurar, com instrumentos muito próprios, estabelecer acordos que não são divulgados, contactar as lideranças,
contactar as lideranças, fazer pactos para estar em paz. Do outro lado também, quem está na oposição também tem o interesse de contactar as lideranças, fornecer informação classificada para serem a bandeira dos motivos para os quais vão para a rua, financiamento clandestino que aos olhos nus não se vê, mas eles recebem. Já se perguntou como é que esses indivíduos que fizeram das manifestações uma profissão, um modo de vida, ganham? Já foi aqui ao Zangozeiro ver quantos revus estão lá a residir? São muitos? Já foi ver... Não, um momento, são muitos, doutor. Vai lá ver. O doutor tem uma informação... Você tem funcionários da rádio que vivem no Zangozeiro, vai lá fazer uma visita e vai saber quantos estão lá. Agora, vá ver também quando há um evento, por exemplo, da Juventude da UNITA, quantos revus estão lá também, a fazerem vivas, a fazerem tudo. Por isso, a sociedade civil é um instrumento de poder. Em Angola tem 2 partidos que são profissionais da política, entendem qual é o valor da sociedade civil para a política, ou para a manutenção do poder, ou para aceder a ele. Vai ver a história das lideranças. Dr. Savimbi, Agostinho Neto, Olden Roberto e outros, todos esses de algum modo estiveram vinculados a alguma organização. Se for ver os primórdios do nacionalismo angolano, vai ver a Anangola, vai ver um conjunto de associações angolanas que surgiram, e essas associações depois vieram dar corpo aos movimentos nacionalistas angolanos, desde sindicatos e outros, FNLA, antes ainda a UPA, o MPLA e a UNITA, todos esses têm no seu seio e no conjunto dos seus fundadores indivíduos que andaram no ativismo. Portanto, muito obrigado, doutor. Não nos espanta aqui o tempo que eu dei aos demais, o posicionamento. Agora vamos ser um pouquinho mais sintéticos. Do partido do poder e a oposição em relação às organizações da sociedade civil, que são meros instrumentos de poder. Como é que vai o negócio da manifestação? Já que aqui, pelo que se disse, hoje ser movimento, ser um organizador de manifestação é um emprego. Foi dito pelo Chipilica e também escreveu um livro que denuncia essas práticas. Como é que anda esse negócio da manifestação em Angola? Primeiro, o Jaime, na sua forma muito inteligente, ele dá a entender o que não devia, mas é o que ele disse, Jaime. Se perceber sociedade civil com o conceito de que são todas organizações e ponto final, entram todas. Se perceber que há uma separação, tem uma nítida clareza entre a sociedade civil e o Estado, tu não vais pôr todas. E aqui eu não ponho todas. E o Jaime, se for ler ensaio sobre história da sociedade civil em 1767, falou inicialmente de 1939, no início da Segunda Guerra e não sei o que. Não, vai baixar um pouquinho mais para termos a apreciação destas teorias. E eu prefiro começar por aí, onde a sociedade civil e o Estado não se confundem. Porque haja praxe e o Estado se confundem. Ou seja, é a mesma coisa. O Jaime depois vai dizer, eu consegui calar quando você falava. Sim, não, é para dizer, é só um pormenor. Era só para concordar contigo. Anabela. Era só para concordar contigo. Cadê a Anabela? Histórico. Sociedade que é? Anabela. Cidadania. A Anabela lá do MPLA está a dirigir um gabinete de cidadania que congrega muita gente, muitas organizações. Eu não posso dizer que aquilo faz parte da sociedade civil. Eles vão fazendo esse trabalho. Na sua ótica, aquilo não é sociedade civil? Não. Aquilo é mesmo o braço direito do partido. São pessoas do partido e até tem uma designação de baixa intensidade. São quadros de baixa intensidade. Eu, a vez passada, perguntei se o Jaime pertencia àquele gabinete. Porque eles são quadros de baixa intensidade do partido que fazem esse trabalho. Não assumem que são do MPLA. Exatamente, mas vão à televisão, fazem comentários completamente favorável ao partido. Estes não se podem
incluir no conceito que eu prefiro trazer de sociedade civil. Voltando para o seu assunto, que era em relação à questão dos negócios. É assim, existe sociedade civil até agora. Existem pessoas que trabalham para, e aqui não posso dizer, por exemplo, não posso concordar consigo que estão todos anestesiados. Por exemplo, a associação... pergunta. Sim, percebi. A associação AJPD, por exemplo, fez sempre o seu trabalho. Fez sempre e bem o seu trabalho. A JPD. Existem outras associações, outras organizações. Eu até acho que as mãos livres... não se desviam do seu objeto. Exatamente. Eu até acho que as mãos livres, porque depois o David Mendes sai das mãos livres, mas as mãos livres continuam fazendo alguma coisa. Outros acabaram desmobilizados. Mas sabe que tem aquela associação observatório do Domingos da Cruz. Não, observatório do Luizinho. Não. O observatório social é do... Não é do Frei, amigo do Frei, aquele outro, o Gago, que defendeu 15 mais 2. E só estou a esquecer o nome dela. Aquele também mantém... É assim, existem muitas organizações e muitas personalidades que mantêm o foco. Mas é quem diga que essa ação dessas organizações não está visível, ou seja, comparativamente com o que era no tempo, por exemplo, de José Eduardo Santos, naquilo que está a ser no tempo de João Lourenço, há efetivamente um amainar. Não, estas organizações que está a dizer, eu acompanho. E eu sei que, por exemplo, a JPD, a atividade é visível. Okay? Há organizações que as atividades são visíveis. Mas depois também o problema é este. Existem pessoas que estão no grupo, imbuídos aí no grupo com objetivos concretos. Objetivos direcionados. Eles, por exemplo, escrevem uma carta a dizerem que vão fazer uma manifestação. Quando forem chamados, já não vão dar a entrevista, já não vão falar, recebem algum dinheiro, porque já receberam algum dinheiro, alguma promessa e vão-se embora. Existem estas pessoas, mas eu estava aqui a fazer um pequeno draft. Deixa-me só dizer. Podemos identificar quem são essas pessoas? Não, é assim, nós não podemos. Eu poderia, mas é assim, tu não podes fazer um debate. Não é recomendável. Não é esta a questão. Não é esta a questão. Tu não podes fazer um debate sobre sociedade civil para falar de pessoas assim, secranos, até tu vai valorizar a pessoa. Estás a ver? Mas não é esse o nosso objetivo. A valorização da prática. O que é que eu tenho estado a dizer às pessoas que fazem realmente ativismo? Continuem a fazer o seu trabalho, façam bem o seu trabalho, ok? E vão ter o espaço que a sociedade civil deve dar. Agora, há aqueles, como o que o Gama estava a dizer, o grupo do Tucaiano, há pessoas que até agora estão no movimento para desviarem os outros, porque eles vieram prestar um serviço, eles vieram fazer um trabalho. Quando chegam lá, olha, há dias como é que chama aquele senhor, o Norberto Garcia levou um conjunto de jovens, ok? Esses da diáspora? Não, aqueles que do Cacoaco. Não só do Cacoaco. Mas aconteceu no Cacoaco. Exatamente. Mas aqui, aquele grupo de pessoas não é o todo das pessoas que realmente fazem ativismo ou pertencem à sociedade civil. Não. Estás a ver? Aquele é uma franja, é um grupo que foram infiltrados e conseguiram ser influenciados e foram para aí. Não quer dizer que a sociedade no seu todo está fragilizada, não. Gama, a pergunta que eu direcionei para o COC... Não foi respondida? Não digo que não foi respondida, caberá aos ouvintes avaliarem se o COC respondeu ou não. José Gama, existe ou não o negócio da manifestação? Eu disse que existe. Não, e disse como é que fazem. Sim. José Gama, existe? Há pessoas que estão a ser milionárias através da promoção das manifestações em Angola? Bom, existe sim isso dos dois lados, porque houve um período que os miúdos iam se manifestar. E na administração de Viana já aconteceu muito disto, que o administrador, na altura, para travar, tinha de pagar os miúdos para que a manifestação não avançasse. Acho que foi o Cavuquila, foi o Cavuquila no Cacoaco.
fez aquele vídeo. Com o Cavila, com Exatamente. outro que foi do Serviço de Inteligência adjunto, o Fernando Manuel, acho que este também já aconteceu, e como dizia, aconteceu isso dos dois lados. Dos lados dos serviços de inteligência também, às vezes eles próprios é que incentivavam, por via dos seus infiltrados, os miúdos a fazerem a manifestação, ou as manifestações, para depois irem junto ao presidente, terem orçamento para alegadamente travarem a manifestação. Muitos oficiais dos serviços de inteligência, dos SICs, tinham, sempre que os miúdos convocassem manifestação, eles tinham um orçamento. Então, a dada altura, esta prática também estava-se a tornar um vício. E vimos, quando houve a exoneração do antigo ministro do Interior, Sebastião Martins, que também acumulava consciência, circulou nas redes sociais uma carta dos próprios elementos dos serviços a denunciarem que houve uma altura que gastou-se a cerca de 24, qualquer coisa, pronto, não vamos entrar aqui em números, mas gastou-se milhões de dólares, que foi uma proposta que fizeram ao presidente José Eduardo dos Santos, alegando que havia um grupo que iria se rebelar nos arredores de Luanda e que seria encabeçado, ou um grupo ligado ao Samacuva, que iria fazer protestos e etc. E o presidente terá liberado os fundos para o grupo da segurança travar esta manifestação. E, no fundo, era tudo falso. Então, o negócio, como dizia e repito, é e era dos dois lados. E veja uma coisa, já que o regime é contra as manifestações, ele nunca procurou sentar com os miúdos para travar as manifestações, mas não, ele deixa mesmo aquilo acontecer para ele fazer o ato ou praticar o ato de travagem. Se ele tem lá infiltrados, por que não persuade ou instrui os seus infiltrados para travarem ou persuadirem o não arranque da manifestação? Ele é sempre pelo arranque da manifestação. Portanto, isto virou depois mesmo uma moda para ganhos de dividendos, sobretudo do lado dos homens da segurança do Estado e da ordem pública que encabeçavam este dossiê das manifestações, porque eles também tinham eles viam nas operações que eles iam para as ruas. Gama, essa prática é uma prática aqui várias vezes denunciada, não acaba por retirar a credibilidade da sociedade civil? E principalmente a sociedade civil, aquela que é chamada sociedade civil contestatária? Sim, mas isso é um número reduzido de miúdos que faziam isso, né? Não é toda. De 1 a 100, provavelmente aí uns 5 ou 2%, porque os próprios autores do Estado é que usaram esse mecanismo de aliciamento dos miúdos, chamavam alguns para conversar e, ao invés de conversar, aliciavam pagando 100 mil, 200 mil kwanzas ou mais, para os miúdos não se manifestarem. Nenhum administrador queria ter manifestações nas suas administrações municipais. Isso aconteceu não só em Viana, em Cacoaco, no Belas, no Benfica, não me lembro, mas no Belas, no Belas também aconteceu. Não havia, pelo menos não havia registros de manifestações ali, embora que os miúdos também algumas das vezes ameaçavam fazer. E depois ficou moda, né? Criou um vício que estes próprios elementos é que foram alimentando. Houve, só para acrescentar ao que o Gama estava a dizer, houve no Kazenga episódios assim muito estranhos. Por exemplo, o Tani Narciso é administrador. Na altura, como administrador do Kazenga. Exatamente. O secretário do partido, não é ele, o secretário do partido e a sua staff querem ocupar a administração, instrumentalizam jovens ativistas, pagam jovens ativistas para se manifestarem contra Tani Narciso, por exemplo. Aconteceu essa situação? Também aconteceram episódios assim, né? E, para mim, estas questões de falar Mas sobre isso não retira a credibilidade da causa e dos propósitos dessas organizações ou desses movimentos? De qualquer das formas, isso afeta, porque
hoje o debate entre eles, entre os jovens, qual é? Existem aqueles que são pagos e aqueles que não são pagos. Os que são pagos por 3 vias. Ok? Os que são pagos, uns são pagos pelo MPLA, uns são pagos pela UNITA, outros são pagos pela comunidade internacional. Mas existem aqueles que eu estou a insistir, que fazem o seu trabalho de forma natural e bem, fazem muito bem. Agora, de um período para aqui também, e aquele tema da contratação das pessoas faz colação a isso, é um pouquinho sequência disto. Ou seja, eles são controlados através de cedências. Mas aqui foi um ponto de ordem, vamos voltar. Exatamente, pode voltar. Chipilica, está a ficar ultrapassado. Acho que Benguela tem uma tradição desde o tempo, desde o século passado. Benguela sempre saiu na linha da frente como uma sociedade bastante contestatária, bastante ativa. O que se vê nos últimos tempos é uma classe bastante tímida e com ações pouco visíveis. Também há um negócio da manifestação ali na província de Benguela. Como é que está o Munga aí? O patrocínio levou a um Munga. Chipilica. Temos o Chipilica ou não? Deixa-me só consultar. Acho que o Chipilica... Chipilica, ela ausentou-se, não sei o que é que se passa, mas passo a pergunta, mas ele está ali, está relativamente ausente. Dr. Jaime, aqui há um mérito do Executivo de ter a sociedade civil na mão. Eu vou reiterar a observação. Não pessoalize, por favor. É como se fosse... Mas pessoalizar como? Sim, falar do Executivo é... Não, mas a forma como traz é como se Angola fosse um país fora do mundo. Não, mas estamos a analisar um caso específico. Estamos a analisar o caso da Angola. Repare uma coisa. Na minha introdução, eu quando falava que as organizações são estudadas em sede de ciência política, porque são organizações que exercem poder, influenciam poder. Se vais para os Estados Unidos, todos querem estar bem com os principais sindicatos. Hoje o Trump tem o apoio das igrejas evangélicas. Até esse segmento é cooptado para a política. Vais para o Brasil, no parlamento tem a bancada evangélica lá. Tem a bancada do agronegócio. Tem a bancada de tudo e mais alguma coisa. Então, isto é um fenómeno que não é exclusivo de Angola. E quando na minha fala anterior, olhando para o caso específico, eu trouxe 3 ONGs, não foi por acaso. Trouxe a USAID, braço filantrópico da CIA. Trouxe NDI, braço filantrópico do Partido Democrata. E trouxe o IRI, braço filantrópico do Partido Republicano Internacional. Por que que o MPLA e a UNITA iam ser diferentes? Por quê? Eles são 2 partidos políticos profissionais. Percebem o valor das organizações da sociedade civil. Se tem oportunidade de por via de um militante ou de um conjunto de militantes, de corromper. Não é de corromper, criar uma organização, vão fazer. Não, mas corromper as que já existem. Se puderem, por via do exercício de influência das que já existem, não vão cruzar os braços. E o Coque trouxe aqui esses 3 exemplos. Ou são pagas pelo MPLA, ou são pagas pela UNITA, ou são pagas por patrões internacionais. Todos têm um preço. Todos têm um preço. Todos têm uma agenda a cumprir. Mas nem todos, por aquilo que o Coque disse, nem todos. Não, existem aqueles. Espera, ouve só uma coisa. O AJPD é uma organização que tem um foco muito específico. Um foco muito específico. Não é uma organização que faz ativismo político. Não estamos a falar única e simplesmente de quem faz ativismo político. Sim, ela não faz ativismo político. A JPD e até pelo seu âmbito, pelo seu objeto, é um parceiro do Estado, embora possa não receber financiamento, mas os estudos que faz acabam orientando. Mas não é bem vista. Calma. Não é bem vista. Eu posso não concordar contigo de dia e de noite ler o teu livro e me orientar pelo teu livro. Posso fazer isso. Está a acontecer.
Por que não acontece? A JPD havia feito um trabalho extraordinário sobre a delinquência em Angola versus perfil social do delinquente, que havia chegado à conclusão que mais de metade dos detidos em Angola não haviam concluído a 4ª classe, que havia uma relação direta entre escolaridade e delinquência. Achas que quem tá no Estado não lê isso? Pode não assumir publicamente que leu, mas vais começar a ver em sede de políticas públicas sociais alguma coisa a ser corrigida. E quando vai estudar no fundo, teve influência daquele relator da JPD. A JPD é um caso para não trazer aqui nesta conversa dos revus. Não, o tema não é revus. Não é. Agora, não, quando ele fala, não, espera, eu quando digo revus, eu já estou a hermeneutizar o tema proposto. Está a funilar. Não estou a funilar. Eu estou a tentar extrair aquilo que está lá no fundo do tema. Quando diz, será que as ONGs estão aqui amordaçadas? Quer dizer, está diretamente a falar está diretamente a falar de organizações contestatárias que fazem confusão. Por isso eu já separei a JPD. Não pode entrar na delimitação que fizeste. Doutor Jaime, a JPD, se tivermos que olhar também alguns pronunciamentos em função de vários estudos, de vários trabalhos feitos por esta organização, várias vezes também já foi acusada essa organização de estar ao serviço de interesses da CIA, tal como, por exemplo, acontece com um jornalista como Coco Mucuta, que trabalhar o Coque ajudou a desmistificar isso. Uns são pagos pela MPLA, outros são pagos pela UNITA, e outros são pagos por entidades externas. É o caso da JPD? Calma. Ele ajudou a fazer isso. É o caso da JPD? Quando se vai rastrear... Doutor Jaime, é o caso da JPD? Calma, não falar. Quando se vai rastrear a origem do dinheiro, é isso que depois vai despoletar a reação. Quem está a pagar? Vai-se ver quem está a pagar é um braço do MI6, Inteligência Britânica, junto com um braço filantrópico da CIA. Ei, calma aí. São duas organizações de Estado que estão a financiar essa ONG. Apesar de ela ser muito específica e até tem um trabalho pedagógico, intelectual, que nos ajuda a decidir, vamos prestar bastante atenção para que eles não se transformem em cavalo de Troia dessas instituições que financiam. Daí a atenção que se presta. Coque, não, passaste programa. Não, eu vou já regressar ao programa, porque essa é outra ronda. Comecei pelo Dr. Jaime. Vê só aqui uma observação rápida. Sim. Repara, o que está acontecendo na Palestina, o exército israelita está paulatinamente a expulsar da faixa de Gaza a agência das Nações Unidas para a Palestina. Está a ser construído um porto aí, na faixa de Gaza. Quem vai operar aquele porto? Quer dizer, está-se a substituir as Nações Unidas pela USAID. Estás a ver? Há jogadas que você tem que compreender elas. Isso não é por acaso que você está substituindo. Onde vamos perceber essa dimensão internacional. Quando eu tentei separar a confusão, eu conheço IDD aqui em Angola. IDD, já se falou muito dela. A IDD, Instituto para Desenvolvimento e Democracia, sim. Esse é o verdadeiro braço da sociedade da UNITA, o IDD. Sim. E eles têm aqui uma instituição que se chama IDD. E o MPLA também tem a sua, por isso é que eu procurei. O IDD tinha um programa aqui na rádio, às quartas-feiras, às 10 horas, tem aqui um programa. Por conta disto é que eu procurei separar, porque senão colocas tudo numa confusão. Claro. E é o que estás a fazer agora. Não, eu não estou a fazer essa confusão. A reflexão, ela resulta da delimitação feita pelo Horácio, quando ele diz, será que elas já estão aqui cafricadas pelo regime? Está-se a referir às ONGs anti-sistema, anti-regime, aqueles que contestam a delimitação feita por ele nos conduz esse raciocínio. O Dr. Jaime já falou e vai ter a oportunidade, ainda temos algum tempo para podermos dar mais alguns subsídios deste tema. É normal, por aquilo que foi dito pelo Dr. Jaime, o MPLA e o Executivo, de uma forma muito mais abrangente, ser tentado a controlar os movimentos da sociedade civil. Em função disso tudo,
que espaço deve ser criado por essas organizações para que os seus propósitos sejam concretizados? Estamos a falar da JPD e outras organizações, para que não estejam ao serviço da agenda, por exemplo, de alguém que tem iminentemente interesse pelo poder político. Horácio, pelo poder sim, político. Horácio, Sim, sim. está a ver os políticos, eles nascem da sociedade. Os agentes ou os membros da sociedade civil também nascem da sociedade. É preciso tornar as sociedades mais fortes, e elas tornam-se com instruções, formações, escolaridade. Elas precisam de se tornar mais fortes e independentes. Para quê? Para que elas consigam sobreviver. O que se quer hoje é que se tenha uma sociedade civil forte. Mas como é que se pode ter uma sociedade civil forte? Ok? Com instrução. Eu estava a chamar a atenção àqueles jovens que foram receber aquelas coisas do Norberto, que aquilo não vai render porque eles não têm nem condições para manter a agricultura. Os 6 meses que vão esperar para aquilo brotar, vão gastar o dinheiro todo. E depois vão voltar a pedir de novo. Não é este o O melhor Garcia tem a caminho. noção disso? Não, ele está a fazer esse propósito. Por quê? Porque, primeiro, ele tira uma parte dele, aquilo que o Gama estava a falar, não é? Tira uma parte dele, depois... Ou seja, se a própria sociedade civil fatura, Não, tira não alguns coloca mais dividendos. sociedade civil, Não, um se- grupo esses grupos tiram alguns dividendos. Quem vai lá comprá-los também tira alguns Também tira, olha, dividendos. há uma história muito no tempo do Zé Eduardo Santos. Eles prepararam 20 casas, receberam 20 casas da mão do presidente para entregarem a um grupo de jovens. Eles só entregaram 8, ficaram com 12 e eram generais naquela altura. Ou seja, esse hábito é antigo. Esse costume de pegar e depois dentro daquele grupo talvez só tem lá 1 ou 2, outros eles aí que infiltram. São da secreta. Exatamente. Então, para mim o debate não pode ir para essa área. Mas Eu é estou- possível também compreendermos isso, porque quem nos ouve não tem essa informação privilegiada que vocês têm. Ah, ok, tá bem. Mas o que eu estava a dizer é preciso potencializar a sociedade, é preciso tornar a sociedade mais forte. Eu, às vezes, saio da minha casa, vou para a escola pregar carteira. Vou pregar carteiras. Tá bem, pregar É uma carteira. ação social também. Eu faço isso. Ok. Eu tinha uma namorada médica, ela o que é que gostava de A fazer? esposa, se estiver a ouvir, vai ter problema. Eu já lhe contei isso. Já contou, né? Sabe o que é que ela gostava de fazer? Eu não sei, não sei. Ela ia para o 1º de maio varrer as pedonais. É a ação social Exatamente. da ex-namorada do Coque. Yeah. Ok, então. Horácio, Horácio, há aqui um aspecto. Está de regresso. aspecto interessante. Está de regresso. Andou distraído, ô Chipilica. Chipilica, andou distraído. Chamei por ti por mais de 3 vezes. Razões objetivas. Razões Foi ver de um processo. Razões de força maior. Da nossa vontade. Ou estava a negociar com o governador como é que vai ser o seu discurso hoje aqui no programa. Olha, é só isso que eu queria falar. Entrou algum envelope? O doutor já parte de uma narrativa muito perigosa e de não haver neutralidade entre as pessoas. Pensar que o país está dividido, ou do MPLA ou é da oposição. Acho que é uma narrativa não muito boa que nos levou a estar aqui até hoje. Hoje, o Tipilica, pá. Ainda falar, ainda não terminou. E, Vamos só entender. sim, quando eu disse... Não, eu gostava, Quando que o eu disse- eu gostava que o Tipilica retirasse ali a expressão perigosa. eu procuro uma palavra mais simpática. Essa não está boa. Pronto. Diríamos que, não, dizia há pouco, né, que há pressão. Alguns fazem a pressão para a manutenção ou fazem a manutenção para o alcance do poder dentro da própria sociedade civil. Retira aquela capacidade, falamos de cidadania, daquelas pessoas que não se revêem nem no MPLA nem na UNITA e que são cidadãos e por conta disso exercem normalmente os seus direitos e cumprem os seus deveres e têm a vontade de ver uma Angola melhor, sem necessariamente estar ligado aos partidos políticos. O que nós não temos, e é esse problema que infelizmente em Angola não temos, aquelas pessoas que mesmo dentro, e tivemos um exemplo, embora na altura existiram, ou existiu alguma mistura do Burdi, por exemplo, eram os partidos, mas se pensássemos dar oportunidades àquelas pessoas que não são do MPLA, não são da UNITA, mas que poderiam dar o seu contributo para Angola, seria interessante. E não olharmos sempre a sociedade civil
como essa instituição de oposição ou de manutenção do poder. Mas aqui também um aspecto interessante é que a formação dessas pessoas, a formação, a atividade profissional que exercem é fundamental para depois não caírem por qualquer coisa. Portanto, e é necessário também que se tenha alguma capacidade de se firmar enquanto cidadão, para depois não usar o ativismo, a cidadania ou a sociedade civil como uma fonte de enriquecimento. Mas no momento em que nos encontramos com esses problemas todos, de crise financeira e econômica, a questão da má gestão, da má governação, era uma oportunidade sublime para que essas pessoas que se sentem verdadeiramente angolanos, como diz o MPLA, verdadeiros patriotas, soltassem a sua voz para mostrar um descontentamento de como a nação está a ser dirigida e também apresentarem as melhores soluções para o problema que nos encontramos. Porque o silêncio dessas pessoas, como se diz, o silêncio dos bons, também prejudica o desenvolvimento deste país. E é necessário que haja algum espaço. O espaço mediático, estamos aqui a dizer que algum grupo da sociedade civil não tem um espaço mediático que tinha no passado. Se olharmos hoje praticamente para a imprensa, para os órgãos de comunicação social, praticamente todos eles já não temos aquela imprensa que tínhamos há 10, 15 anos, onde o exercício da liberdade de imprensa e de informação era muito mais plural e permitia com que várias sensibilidades conseguissem dar a sua opinião. Hoje não. Também esse espaço de limitação, sem falar também do próprio exercício e da questão de que estas pessoas têm a vontade de mostrar, mas não tem informação, não tem como, não tem palco. Não tendo palco fica difícil. Apresentar isso. José Gama, há uma questão que nós aqui já levantamos no nosso programa. Hoje há um problema, alguns veem como um problema, outros nem por isso, como o Dr. Jaime. Muitos jovens afetos a esses movimentos de contestação, algumas associações estão a ser recrutados para os serviços de investigação criminal, para os serviços de inteligência. Como é que está a encarar esse processo, essa estratégia adotada pelo Executivo de contratar esses jovens para esses órgãos do aparelho do Estado? Bom, nós tínhamos conhecimento é que andou-se a recrutar e a empregar nos órgãos afetos à Polícia Nacional elementos da Associação dos Taxistas. Agora, quanto aos serviços de inteligência, se nos olharmos para os seus estatutos, eu penso que estes são mais rigorosos na sua mobilização. Não creio que os miúdos da rua pegam-nos assim, recrutam-nos, vão fazer formação e ficam já lá. Se nós olharmos para aquilo que o Carlos Alberto foi relatando sobre a funcionalidade dos órgãos de segurança do Estado, parece que havia um pouco mais rigor, tratamento feito nas universidades, nos meios, no ensino, nas instituições de ensino médio. Agora, é possível que estejam a recrutar, não para trabalharem lá dentro, né, mas para estarem a funcionarem como se fossem antenas nos locais onde eles frequentam, porque tanto o SIC como o SINSE precisam daquelas chamadas, os chamados PC, que são as pessoas de confiança, para fornecerem, serem suas pontas de lanças lá nos sítios onde estão. É possível que tenha acontecido isso, mas tem algum risco de estarmos a assistir à entrada dessas pessoas, dessas figuras nos serviços de investigação criminal e na secreta? Há algum risco para a sociedade? Risco para a sociedade, acho que depois essas pessoas vão ser sujeitas a uma formação, vão ser domesticadas
E riscos, pronto, o que vai haver é que são pessoas, muitas delas convivem com os outros ativistas e podem ajudar a fazer o assessment e de algumas due diligence à volta do perfil dos seus colegas ou dos outros. Vão ajudar os serviços a compreenderem ainda mais como é que, qual é e como é o pensamento da sociedade e destes movimentos revolucionários. Agora, o risco, pronto, é na sociedade civil estarmos a perder as pessoas, né, para essas instituições. Ficamos cada vez mais vazios. Esse é o grande risco que acontece. Mas Coco, não creio que as pessoas, estando lá a trabalhar, depois ainda voltam para aqui, para a sociedade civil, a ter trabalhos. já não de volto. Vão, Já não vão volto. ficar inibidas. Já não volto. Como? Já não regressam para a sociedade civil. Não. Já não voltam. Coque, isso representa um retrocesso para aquele movimento que já se tinha no passado, de estarmos a assistir hoje taxistas, homens do tal movimento revolucionário e não só a serem recrutados para o SIC e para outros órgãos paramilitares e outros órgãos de inteligência. Alguns deles falam comigo e deram-me uma mensagem para te passar. Eles disseram. É isso mesmo, disseram que assim as pessoas têm idade e depois têm que se realizar. Para eles, é o que disse o Chipilica. exatamente. Para eles, nesta fase, é o momento de realizar. E agora tem meninos de 18, 19 anos, podem fazer as coisas que eles faziam antes, porque agora é o momento de realização. Mas, indo para a sua pergunta, deixa algum vazio, não é? Porque são pessoas já experientes que... Podes falar. Já estamos a finalizar. Sim, são pessoas já experientes. Demonstram que eles não tinham convicção, em princípio. Os jovens, né? Exatamente. Não tinham convicções. Não é bem Hoje, isso. hoje para se ter emprego também tem que sair à rua. E mais, né, a forma como... Mas se os jovens adotassem essa fórmula, acho que teríamos uma taxa de desemprego muito baixa, né? Basta ir para a rua para aparecer. Doutor Jair, o problema é que isso é a criação do regime, deixar as pessoas dependentes, para quando chegarem numa fase, elas próprias vão Só por isso é que nem fazem concursos, né? Porque sabem, olha, Então, aquele ponto de reflexão impunha-se. Doutor Jaime, hoje não há espaço para empregabilidade. Chipilica, está a falar, vou terminar consigo. A sua última palavra tem 1 minuto. 1 minuto mesmo, nada mais que isso. Não, estava a dizer ao doutor Jaime que a questão não é... Não é dizer ao doutor Jaime. Chipilica, não é dizer ao doutor Jaime. Eu tenho... tornar as pessoas mentir. Chipilica. A minha parte é... Então conclua. Vou terminar. Sim, vamos a isso. Vou terminar a responder ao doutor Jaime. O sistema é criado nesse sentido, que as pessoas vão lutando, depois cansam-se, não têm como sobreviver e, portanto, aceitam as oportunidades que vierem, porque têm os filhos, têm a família, etc, etc. Gama. Ou foram iludidos. Gama. José Gama, Sim. a sua última palavra. Não, a última palavra é deixar um apelo às autoridades angolanas para que respeitem mais a sociedade civil e que coloquem de lado as tais leis que servem de sufoco para esse extrato da sociedade, porque uma sociedade civil forte ajuda também no desenvolvimento e fortalecimento da democracia, porque ao invés de o MPLA criar essas leis e tentar sufocar a sociedade civil, o sugerível é ele também e pode criar as suas ONGs e atuar no campo onde ele achar que deve servir. Em várias partes do mundo há muitos partidos que têm as suas ONGs também, os seus institutos. Tem a UNITA, tem o IDD, o MPLA quando andou nos Congo tinha uma ONG que era vocacionada aos serviços de apoio aos refugiados e saúde, e era muito prestigiada, portanto, e estava a atuar ali. Os Congos nunca procuraram interferir ou infiltrar.
Portanto, este é o apelo que nós deixamos, que é colocar aquelas leis Mas de sufoco nessa lá. altura o presidente João Lourenço estará a esfregar as mãos de contente por ter o seu projeto a resultar. A sociedade civil contestatária Já passou. foi toda ela domesticada, também um pouco o êxito. São as fases de metamorfose que o presidente sofreu, né? Ela entrou no início como um democrata, prometendo reformas, abertura democrática, mas depois acho que teve gosto enorme pelo poder e mudou de casaco. Aquilo que José Eduardo Santos não conseguiu, ele está a conseguir. Aquilo que José Eduardo Santos não conseguiu, ele pelo menos está a conseguir. Relativamente à domesticação destes movimentos contestatários. Muito obrigado. O último minuto, Dr. Jaime. Horácio, não se fala em domesticação. Quem vê a mensagem Poucocke foi muito claro em dizer que estão mais velhos e precisam se realizar. Se for ver o perfil social de boa parte desses que compunham as tais associações da sociedade civil contestatárias, eram sujeitos pobres, de famílias muito carenciadas. Quem respirava um ar limpo era o Luate Beirão. A grande maioria eram pessoas com extremas dificuldades. Nós costumamos ir aqui a Vila Pacífica, não sei o que se chama. Vida Pacífica. Vida Pacífica. Zero. E encontramos lá muitos revôs que já levaram muita puretada no outro tempo, estão lá a morar. Desde a altura que se conseguiu oferecer alguma dignidade para eles, estão a viver fora do Cazenga, fora do Rangel, fora do Sambizanga. Então, eles, deixa-me concluir, eles sentem-se que aquela parte social que motivava... da luta calma. Eles sentiam-se marginalizados. Houve aqui um processo de integração deles e eles entendem que parte da luta perdeu algum propósito, perdeu sentido. Então deixa esses miúdos novos de 18 anos e levar por eles, que eles estão realizados da vida. Também para se realizarem, precisam levar porretes para Dr. Jaime. Às vezes as manifestações são uma forma de comunicar e entendeu-se essa linguagem deles e eles estão tranquilos. Receberam os apartamentos e outros bens. Tá. Não, mas olha, os apartamentos eles pagam. Tem de pagar. E uma das coisas que eu gostava de falar é mesmo que o governo precisa de aprimorar. No Quilamba recebo sempre a mensagem de cobrança. É preciso começarem mesmo a cobrar, as pessoas precisam de começar a pagar. Mas as pessoas não estão a pagar. Não, é assim, alguns não pagam, mas o Estado tem que ter mecanismo, ok, de forçar com que as pessoas paguem para se construir. O grande problema é aceder a essas não, mas também é assim, foram 1000 e tal apartamentos, Lá não tem 50 jovens protestantes ou protestatários, não tem menos do que isso. Qual que controla bem? Não, eu sei. Porque eles até conversam comigo. Eles são conhecidos. Eles conversam comigo, são conhecidos. Controla bem. Controlar o quê? Não, eu conheço-os. Estão na tua mão também. Não, estão na minha mão. Eles são mais velhos, vão estar na minha mão. Olha, para terminar, eu gostava de fazer aquelas ideias que eu gosto de trazer. É preciso capacitar as pessoas. As pessoas, eu não conheço muitos políticos na nossa praça com alguma profissão útil. É assim. Eu gostava não seria bom também ver a política como uma profissão? Sim. Mas quando saem daí, quando a conveniência de alguém que ele pôs lá já não dá, vão mendigando. Uns até fazem táxi. Você encontra como, por exemplo, antigos deputados a fazerem, como é que sabia, sequel. Que ela havia, exatamente. Eles estão a fazer táxi. Uns chegam nesse ponto. Então é preciso profissionalizar. Da formação. O mesmo conselho é para os jovens. Okay? É preciso saber fazer alguma coisa. É preciso entender, ser técnico de alguma coisa, ser técnico de estatística, ser técnico de ar-condicionado. É preciso entender alguma coisa. Mas a política, é preciso saber fazer não há reforma na política, Dr. Jaime. Assim, não. O político está no exercício da atividade até morrer. Ele não se reforma.
Não se reforma. Não. O que é que lhes leva então à mendicidade às vezes? O que acontece é que nem todos tiveram oportunidade de fazer um pé de meia. E O quando... que é pé de meia, Dr. Jaime? Fazer poupanças. Nem todos puderam fazer poupanças. Daí que um deputado está a fazer táxi. Não, és deputado, já não. Não, uma vez deputado a vida toda. Porque a gente ao saudade mesmo saudar do seu deputado. E ele responde naquelas vestes de deputado taxista. Muito obrigado. É sempre um prazer de ter aqui os meus convidados. Aqui a promessa é de estarmos novamente juntos na próxima terça-feira. São nessa altura 18h58. A equipa que se despede é composta por António Fasto, Cavita Chilala, René Júnior, Adérito Pascoal. Eu sou o Braço dos Reis. Boa noite, até à próxima terça-feira. Fique bem.